Abram a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre ainda não é chegada a hora. João capítulo 2 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? É interessante que a gente vive hoje um tempo de ansiedade. Um tempo em que a gente já acorda pensando naquilo em que a gente vai fazer todo dia, e muitas das vezes a gente já acorda falando: não vai dar, o tempo é pouco, as 24 horas parece ser tão reduzida, que eu tenho tanta coisa para fazer, que não vai dar tempo. E essa ansiedade tem trago uma doença tremenda na sociedade. A gente encontra crianças ansiosas, encontramos adolescentes ansiosos e gente de idade ansiosa. Antigamente a gente ficava ansioso pela falta da informação. Eu lembro que quando eu ia fazer algum trabalho na escola, a professora falava assim: vocês precisam consultar uma biblioteca. E a biblioteca era aquele lugar onde nós conseguíamos ter pesquisas, e íamos para lá para pesquisar, para fazer um trabalho, e a gente ficava preocupado se a gente teria a informação correta pela qual a professora queria. E às vezes a gente ia, juntava as outras crianças, os outros adolescentes, e iam para a biblioteca. E por onde começar a informação? E a ansiedade nossa naquela época era pela falta de informação. Só que hoje, com a internet, com a informação, a gente tem tanta informação jogada sobre nós, que muitas das vezes a nossa mente não consegue processar. E a gente não é um supercomputador, e muitas das vezes você recebe uma informação, você não sabe se ela é verdadeira ou falsa, e muitas das vezes você pega o teu celular e já compartilha com alguém. Nós hoje sofremos pelo excesso dessa informação. Um tempo. E aí, muitos saudosistas encontram na internet um lugar onde demonstram que nos anos 80 era de um jeito. Se você conhece o que era um orelhão, se você sabe o que era isso, aquilo outro, para uma sociedade hoje que mal conhece a não ser um celular. Acorda com o celular no rosto, toma banho com o celular no rosto, come com o celular no rosto, conversa com quem está ao lado pelo celular.
Estamos numa sociedade que está fragmentando as relações. Relações de gente que chega, às vezes, a mãe para avisar que o filho, que a comida está pronta, ela não grita mais da cozinha, ela manda no celular: a comida está pronta. Parece brincadeira, mas é a realidade. É a realidade que jovens têm vivenciado e estão inseridos numa realidade de cada vez mais serem dependentes desse aparelhinho. E as relações calorosas, afetivas, se transformam somente num emoji, num valeu, ou numa palavra e uma frase descompensada e criada para um meio digital que quebra o rito da língua portuguesa. Esse é um tempo. E naquele tempo, nós temos a história de alguém que ficou noivo e que estava num casamento. E nesse casamento, quem gosta de festa, sabe que uma festa nesse porte é uma festa que é produzida durante muito tempo. Ela é planejada nos seus mínimos detalhes. E essa festa era um casamento. E quando você vai para uma festa, a primeira coisa que os organizadores querem é saber quantidade de pessoas, porque não pode faltar comida, não pode faltar bebida. E nesse casamento está lá Jesus, seus discípulos, os outros convidados e Maria, sua mãe. O texto não fala, mas para Maria saber o que estava acontecendo, possivelmente Maria não estava como convidada. Ela possivelmente estava com alguém que estava trabalhando nessa festa, sendo contratada ou sendo ajudadora dessa festa, porque senão ela não saberia que o vinho tinha acabado, porque isso não chegou ao conhecimento do chefe. E ela chega para Jesus, quando Jesus chega lá no lugar e fala assim: o vinho acabou. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente fala: acabou. Tem muita gente que tem situações no casamento e que dizem: acabou. O médico fala de uma enfermidade e a gente fala: acabou. A dificuldade financeira chega e a gente fala: acabou. Acabou. Acabou na lógica humana, acabou na visão que eu e você muitas das vezes temos, mas quando Jesus está no lugar, algo novo acontece. E Maria chega para Jesus como mãe, sabendo dos milagres que seu filho tinha feito, e ela fala para ele: o vinho acabou. E parece que muitas das vezes, quem olha friamente o texto, acha que Jesus foi ríspido com sua mãe, não chamando ela de mãe e falando mulher. Jesus estava mostrando para Maria que, além dele ser filho dela, ele era Senhor dela como Cristo. E ele fala: mulher, não é chegada a minha hora. O tempo nos incomoda, o tempo nos aflige, o tempo nos faz muitas das vezes desestabilizar. Quando algo chega e você tem que tomar uma decisão, e às vezes a decisão tem que ser tomada naquele momento, naquele tempo, naquela circunstância adversa. Algo que muitas das vezes você não vivenciou, você não aprendeu como lidar. Mas você tem que tomar uma decisão. Não tinha acabado o vinho em outra festa, mas naquela tinha acabado.
Talvez você esteja vivenciando algo hoje na sua vida, da sua família, que você nunca vivenciou. E você não conhece ninguém que tenha vivenciado isso. Porque muitas das vezes a gente procura alguém que já passou por algo para se aconselhar. Mas e quando você não conhece quem possa te aconselhar? Às vezes a gente só deixa para falar com Cristo quando a gente não consegue falar com quem está ao nosso lado. A gente passa pelo problema, parece que às vezes a gente tem uma facilidade de expor para o outro como uma solução momentânea, uma solução humana para algo que muitas das vezes Deus nos leva para estar diante dele. E esse era o momento. Onde encontrar vinho? Onde encontrar vinho aquela hora? Onde encontrar um alimento numa festa? Que vergonha seria para o noivo quando falassem: sua festa não foi tão boa, acabou o vinho. Acabou o vinho. E tinha uma prática naquela época que eles colocavam o melhor vinho logo no início. E as pessoas, quando já tinham bebido do melhor vinho, eles deixavam o vinho de segunda para entregar depois. Porque o mosto do vinho já estava no paladar. Então, se ele bebesse um vinho bom ou um vinho mais ou menos, ele estaria com aquele gosto do vinho bom. Maria, conhecendo Jesus e aquilo que ele fazia, ela fala para os empregados: façam tudo o que ele lhes pedir. Você estaria disposto a fazer coisas que às vezes o Senhor vai lhe pedir? Coisas às vezes que são fora da realidade. Foi isso que aconteceu. Imagina, os empregados estando acostumados a pegar o vinho e a levar, chega alguém que eles não conhecem e fala para ele assim: coloca água. Num lugar que era usado para lavar mãos. Existiam 3 talhas naquele lugar, que tinham entre capacidade de 60 a 100 litros cada uma. E essas talhas eram usadas para purificação, que ficavam numa antessala. E lá as pessoas que entravam para a festa, elas tinham que lavar as suas mãos naquelas talhas, para depois adentrar a festa. Era um rito de purificação. Jesus olha para aquelas talhas e fala: coloca água. Eu quero que vocês coloquem água. E colocaram água até ao topo. Aquelas talhas não estavam cheias, mas Jesus manda que fiquem cheias de água. Jesus manda que coloquem as 3 talhas cheias. E depois, aqueles mesmos servos que encheram, ele fala: agora pegue e leve para o chefe. Eu fico imaginando a cabeça daqueles que estavam ouvindo. Assim, esse cara chegou aqui, dá uma ideia de louco, acaba o vinho, ele manda a gente botar água, e agora manda a gente pegar dessa água para levar para o chefe. E no meio do caminho, a água se torna vinho. Sem entender, as coisas vão acontecendo, é no processo. Muitas das vezes o milagre que o Senhor vai agir na minha e na sua vida, ele não vai acontecer de cara, mas ele vai acontecer quando a gente obedecer no meio do processo. Aqueles homens obedeceram, colocaram água. Aqueles homens obedeceram, pegaram do líquido e levaram para o chefe, sem entender. Talvez na cabeça deles eles estavam falando assim: vai chegar lá, vai envergonhar esse cidadão que me pediu isso.
estou levando água. E chega lá, o chefe recebe vinho. Vinho. Às vezes a gente está acostumado ao milagre do Senhor, dele estar junto comigo, dele estar ao meu lado, mas esse milagre não aconteceu assim. Esse milagre aconteceu somente com o comando dele de voz. Ele falou, vá e faça. Ele não precisou tocar no tacho, ele não precisou impor as mãos, ele não pôde falar para o Pai, orar, dizendo que deveria transformar água em vinho. E às vezes a gente acha que é muito simples, algo que Deus fala para a gente fazer, e Ele só fala. E às vezes a gente fica descrente, não acredita que pode acontecer, porque é algo tão banal, tão simples. Encher um tacho com água, pegar água, levar para o outro lugar. Se eu pedisse vocês para fazer isso hoje, vocês iam falar assim, pastor, como que a água vai transformar em vinho? Naquela época, então, como que esse homem está acabando o vinho e quer que eu leve água? E às vezes Deus faz comandos simples para a gente, que às vezes a gente não entende. A gente perde mais tempo questionando a Ele do que obedecendo. E aí às vezes a gente deixa de viver o milagre. Por quê? Porque você está questionando. Você não sabe o propósito pelo qual o Senhor está querendo fazer aquilo. Tem o tempo dele. Tem o tempo de maturação. Tem o tempo determinado para algo que Ele quer que aconteça. E às vezes Ele usa cada um de nós. Às vezes é uma enfermidade, que a gente vê como uma dor, Ele vê como um propósito. Às vezes é algo que te faz chorar, naquele momento você não entende, e o Senhor faz um outro propósito. E lá na frente você vai entender. Vai entender qual foi o propósito daquele vinho. Qual foi o propósito de faltar o vinho. O que tem faltado hoje? Qual é o vinho que tem faltado na sua vida? Qual é o vinho? Talvez o vinho que você tinha foi embora. E esse vinho era a tua fé. Você acreditava tanto no Senhor, mas algo aconteceu na sua vida que esfriou, foi se desfazendo. Parece que a água foi tornando aquele vinho numa água rala, num vinho ralo, e que aquela cor do vinho já não existe mais, já se transformou em água. Mas aonde o Senhor chega, Ele transforma. Aonde o Senhor chega, Ele muda a circunstância. E Ele pode mudar a circunstância essa noite na tua vida. E Ele pode mudar a circunstância daquilo que você tem passado, da frustração, do desacreditar. Ele pode. Basta você querer. Basta você querer. Basta você obedecer. E o Senhor está falando, coloca água. E você às vezes está questionando, mas para quê? E às vezes o Senhor vai falar com você assim, para que você quer saber disso? Você não vai entender, você não está preparado para entender o que está acontecendo. Você não está. Só obedece. E às vezes esse caminho, ele é muito escuro. Porque você passa num vale, e nesse vale você não vê nada. Você acha que você entra às vezes no vale, e você já vai ver o resultado. E tem época que não vai ver não. Tem época que você vai trilhar, sem entender. É o barco. Muitas das vezes, é tão interessante você ver como que o piloto, ele consegue, você entra num mar
sem referência, e o navio vai. Você não está vendo nada. Você não vê uma ilha. Você não vê uma casa. Você não vê um farol. E depois de um tempo ele chega naquele lugar. Às vezes a nossa vida é assim. Você está nesse barco da vida e você não enxerga nada. Você não vê uma saída. Você não vê um lugar para você aportar. Mas uma coisa eu quero te dizer: com Jesus no teu barco, você vai chegar. Com Jesus no seu barco, você vai chegar no momento certo. Aquieta o coração. Às vezes a gente quer tudo para ontem. Eu lembro que eu era novo, adolescente, e eu trabalhava muito. Quem me conhece sabe, continuo, graças a Deus. E eu lembro que meu sonho estava tendo no shopping um sorteio para quem comprava e ia ganhar um carro. Eu orava para o Senhor. Eu comprava e queria aquele carro. E eu já estava trabalhando e eu não tinha um carro. E eu orava para o Senhor e falava: ah, Senhor, me dá esse carro. Me dá esse carro. Sabe o que aconteceu? Eu não ganhei o carro. Eu não ganhei o carro. E fiquei frustrado. Falei: pô, Senhor, você podia me dar. Mas nem carteira de motorista eu tinha. Não era o tempo. Depois eu trabalhei. E eu lembro na época que era negócio de dinheiro, era conversão. E aí o governo estava incentivando quem não tinha dinheiro para comprar carro. O juro do carro novo era mais barato que o carro velho. Então era mais ou menos assim: o carro novo era 1% ao mês, o carro velho era 5%. Então quem não tinha dinheiro, a prestação do carro zero era mais barata do que você ter um carro velho. Carro usado, não velho, usado. E aí eu entrei no carro zero. Eu lembro que o carro era zero e pelado. Na época você tinha que comprar acessório que era ar-condicionado, não sei o que. O único ar que tinha no carro era o ventinho quente. Era aquele arzinho que vinha nele para desembaçar. Mas era o que eu podia ter. E fiquei feliz. Mas e o momento em que eu queria lá atrás ganhar aquele carro? Não era o momento em que o Senhor queria me dar. E às vezes a gente insiste com o Senhor como uma criança. E faz até chantagem com Deus. Se o Senhor não me der, eu não faço isso. Se o Senhor não me der, eu não dizimo. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou na igreja. Criança, esperneando. Criança que fica esperneando. O que a gente faz com criança quando esperneia? A gente não deixa? Você faz? Você não pode fazer o que ela quer. E o nosso pai faz isso com a gente. Ah, você está esperneando? Então tá bom, você ainda não aprendeu o que tem que ser no meu tempo. Então vai esperar mais um pouco. Às vezes você não faz isso, né? Eu podia te dar, mas como você esperneou, reclamou, agora você não vai ter. Vai esperar mais um pouco. Porque senão o filho acha que tem que ser no tempo dele, do jeito dele. E Deus faz isso com a gente. Você está lá muitas das vezes questionando a Deus: Deus, tem que ser agora. Quantas pessoas que pediram algo para o Senhor deu e foram embora da casa do Senhor. Receberam a bênção e abandonaram o dono da bênção. Receberam a bênção e não querem mais saber do Senhor dos senhores. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor vai te dar bênçãos para que Ele possa usar você na vida de outros. E as bênçãos que Ele vai te dar vai impactar outras vidas, como você foi impactado por outras vidas. Esse é o tempo. E chegou o tempo que chegam para o noivo. E esse noivo é surpreendido, porque nem o noivo conhecia o que tinha lá atrás.
O noivo pensou que o vinho de segunda seria servido. E o mestre chega para ele e fala: olha, me surpreendi com você. Enquanto todos colocam o vinho de menor qualidade para o final, você coloca o melhor para o final. O que isso quer dizer é que quando o Senhor faz, Ele faz sempre o melhor. Quando a gente pede aquilo que não é o melhor, porque a gente não sabe o que é melhor para cada um de nós, mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, sempre dá o melhor para cada um de nós. Talvez você possa falar assim: pastor, mas se isso que o Senhor tem me dado é o melhor, eu não sei o que é pior. Mas você está preparado para algo melhor ainda? Se você não está sendo grato por aquilo que Ele tem proporcionado hoje para você, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Se você não tem sido fiel no pouco, você não vai gozar daquilo que é de melhor. E Ele recebe o que é de melhor. O Senhor proporciona para aquela festa o que era de melhor. O Senhor proporciona para cada um de nós o que é de melhor. O Senhor proporciona para cada um de nós o melhor que Ele tem dele, para mim e para você. Ele, como noivo, Ele veio para a igreja. Um dia vai retornar com a sua igreja, que é a noiva dele. E esse noivo está preparando a noiva, que é a igreja, que é eu e você, a cada dia. E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender esse preparo do Senhor. Porque quando a gente olha o preparo do Senhor, você vai olhar para pessoas que estão em processo de transformação, pessoas que têm dificuldades, cada uma na sua área, pessoas que têm lutas, cada um na sua área. E às vezes a nossa dificuldade é se colocar no lugar do outro, entender o lugar do outro, ao invés de sermos juízes do outro. Juízes. Quando nós somos, nós também somos julgados. E às vezes a gente nos colocamos como parâmetros na vida do outro, sem entender o que o outro está passando, sem entender o que o outro sofre, e sem acolher, sem cuidar. Deus não nos chamou para juízes. Deus nos chamou para cuidar, para acolher. A igreja, o papel da igreja, não é um papel de estar aqui dentro. O papel da igreja não é um papel de participar de um culto, tão somente. Mas o papel da igreja é de ir resgatar aqueles pelos quais ninguém quer saber. Ir até aqueles pelos quais a sociedade não querem saber mais. Aquela pessoa que você fala muitas das vezes: esse daqui não tem jeito, essa não tem jeito. Esse é o papel da igreja. E é um papel de impacto. É um papel de impacto e trazer para dentro da igreja, cuidar. O que Jesus fez com o gadareno? Falamos hoje pela manhã. O que ele fez? Ele pegou alguém pelo qual a sociedade marginalizava, que a sociedade não queria estar por perto, e ele impacta, transforma aquela vida, e ele passa a ser um missionário. Ele passa a falar do Evangelho. Então, aquilo que muitas das vezes a gente deixa de fazer, Deus vai usar outro
para fazer em nosso lugar. Porque o plano dele tem que ser cumprido. E aquilo que você às vezes não entende, tem algo muito maior pelo que o Senhor tem para fazer e impactar uma sociedade, um país e uma humanidade. Basta você querer. Basta você querer ser usado pelo Senhor. Basta você querer ser instrumento nas mãos do Senhor. Ser instrumento. Basta você. Basta você ouvir a voz do Mestre. E às vezes obedecer sem entender o plano. Que loucura é essa? Encher tachos de água. Que loucura é essa? Acabou o vinho. Vamos dar água para eles? Você pode não entender parte do processo, mas ele vai acontecer. E o privilégio é seu de participar disso. Queria convidar vocês a se colocarem de pé. Abaixar a cabeça. E esse é o momento que eu queria que você pudesse estar refletindo. O que aconteceu? Talvez o desânimo na caminhada fez com que você olhasse para esse vinho que era tão vivo na presença de Deus na tua vida e hoje não faz mais sentido. Tem tanta coisa que ocupa esse lugar, menos o Senhor. Esse vinho se transformou numa água, naquele vinho aguado, e numa água que hoje precisa ser restaurado. E o Senhor está aqui nessa noite para restaurar. O Senhor está aqui nessa noite para transformar essa água novamente num vinho, mas num vinho melhor do que foi da tua vida. Ele quer restaurar a tua vida para algo que você nunca sentiu antes. Porque o renovo do Senhor, quando acontece, Ele não renova para ser a mesma coisa. Quando você perde algo e você pede ao Senhor, Ele não vai te dar a mesma coisa que você perdeu. Ele vai te dar algo melhor. Melhor vinho. E Ele quer restaurar esse vinho, um vinho novo, na tua vida. Você quer se reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão. Você quer que o Senhor faça algo novo, que você nunca sentiu? Ele pode fazer. Basta você deixar. Basta você obedecer. Obedecer ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, Ele transforma. Transforma o que você acha que não pode acontecer. Aquilo que está falido volta a existir. Aquilo que está morto ressuscita. Esse é o Senhor que eu creio. Esse é o Senhor que está aqui nessa noite. Esse é o Senhor que trouxe você aqui essa noite. E Ele quer restaurar a tua fé. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer que a tua vida tenha sentido real. Muito mais do que momentos de alegria. Momentos de entretenimento. Entretenimento é bom. Alegria é bom. Mas não há nada melhor do que a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é que nos dá força. Ela nos dá força em meio à adversidade. Ela nos dá força em meio aos momentos ruins. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo teu vinho novo, Senhor.
Te agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele que restaura, Senhor, aquilo, Senhor, que precisa ser restaurado, que Tu ressuscita, Senhor, aquilo que está morto, que Tu renova, Senhor, aquilo que já está sem sentido, que Tu limpa a casa, Senhor. Mas quando Tu vens, Senhor, Tu faz algo tão tremendo e novo, que é tudo diferente daquilo que já vivenciamos, Senhor, daquilo que já experimentamos. Faça isso nessa noite, Senhor, no coração e na vida dos Teus filhos, Senhor, e que eles possam, Senhor, estar animados a cada dia, entendendo o propósito de obedecerem, Senhor, a Tua voz, mesmo muitas das vezes sem entender no que vai acontecer, no que vai dar no final, mas que sigam confiantes, ouvindo e obedecendo a Tua voz. Visita, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Visita, Senhor, cada família. Visita com Teu poder e glória. Visita, Senhor, naquilo, Senhor, que está bem escondido no coração e na alma, mas que Tu conheces, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que precisa ser feito, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser alterado. Ó Senhor, faça, Senhor, tudo, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.